Senhor presidente, pedi a palavra para fazer um registro, apesar de breve, considero importante. Primeiro, registrar que a movimentação dos últimos dias no nosso país demonstra a maturidade política do povo brasileiro. Nós somos favoráveis a todo tipo de manifestação pacífica, independente de concordar eventualmente ou discordar, ou nas próprias manifestações nós vemos questões que são discordantes entre si, grupos defendendo questões diferentes, mas numa ampla democracia, eu acho que os abusos devem ser coibidos, mas realmente o país dá um passo além no sentido de discutir maduramente uma pauta que deve ser levada em conta pelos governos estaduais, federais e municipais e também pelo Congresso Nacional. Então essa pauta realmente tem que ser discutida e tem que ser avaliada e votada de acordo com a responsabilidade de cada item. Acho que não temos que votar nada de afogadilho, mas também não temos que deixar de discutir e votar qualquer matéria, por mais delicada que seja. Então, cada assunto dará o seu ritmo e fará com que a imprensa, a sociedade, possa acompanhar. E um dos pontos que está sendo discutido, senhor presidente, é exatamente a reforma política. Reforma política que, no meu terceiro mandato de senador, já vi ser discutida aqui, senador Pedro Táxi, diversas vezes. Nós já aprovamos aqui diversos projetos, encaminhamos para a Câmara, discutimos aqui e, na verdade, a reforma política termina não saindo da forma como a sociedade espera ou se aperfeiçoando efetivamente os mecanismos da democracia. E um dos pontos que eu quero tratar na questão da reforma política é exatamente a minha proposta de emenda constitucional número 71, senador Assis Gurgás, que prevê a coincidência de mandatos para eleição estadual, municipal e federal. Nessa minha PEC, eu proponho que na eleição de 2016, os mandatos de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores tenham 6 anos de mandato, para que em 2022 nós tenhamos a coincidência de eleições e efetivamente aí sim uma eleição única para o país. Por que proponho isso e o que é que isso tem a ver com a movimentação das ruas que está ocorrendo? Ora, uma das cobranças grandes que está ocorrendo pela população, e com razão, é a melhoria dos serviços públicos, é a implantação de políticas públicas coerentes que atendam melhor a população. E essa implantação da política pública, ela depende do executivo, mas ela depende também do legislativo, da questão política, porque são os projetos de lei, são as discussões políticas, partidárias, que efetivamente aprovam as políticas públicas que são implementadas. E o que é que nós temos hoje no país? Nós temos hoje no país os partidos, os políticos, os governantes trabalhando com um olho na política pública e outro olho na eleição permanentemente. Porque ano sim, ano não, nós temos eleição no Brasil. Quando não é eleição municipal, é eleição estadual e federal. Ora, se nós temos no ano sim, ano não, uma eleição, nós temos no ano anterior dessa eleição os governantes e os candidatos pensando como vão disputar a eleição. Ou seja, permanentemente, a classe política, os partidos políticos, os governos, estão pensando também no processo eleitoral. E muitas vezes essa visão do processo eleitoral embota a ação da política pública ou enfoca diferentemente, às vezes, essa questão. O que é que eu pretendo com a minha emenda constitucional, com a minha PEC? Eu pretendo que essa discussão de eleição se dê de 4 em 4 anos. E, portanto, nós vamos ter 3 anos sem eleição, dando margem a que realmente os governantes, os partidos, os políticos possam se concentrar nas políticas públicas para que essas políticas públicas possam ser avaliadas, implementadas e possam ser fruto dessa avaliação política eleitoral no momento da eleição. Dizer que a eleição coincidente faria com que o pleito fosse somente nacional não é verdade. Porque cada candidato a presidente da República teria que ter, em cada estado, em cada município,
uma candidatura que lhe apoiasse apresentando políticas públicas que tivessem enfoque nacional, estadual e municipal, porque teria que haver efetivamente a relação do eleitor com a eleição municipal, com a eleição estadual e com a eleição nacional. E isso melhoraria, não tenho dúvida também, a qualidade dos candidatos, porque cada partido colocaria na eleição, para puxar voto para o governador, para o presidente da República, para o prefeito, os seus melhores candidatos, porque haveria aí uma simbiose, haveria aí uma convergência de propostas que seriam analisadas. Então, eu gostaria de fazer esse registro, dizer que conversei com o relator dessa minha emenda constitucional, o senador Luiz Henrique, que é um político experiente, um político preparado, um político que já presidiu o PMDB, um político que tem uma visão estratégica importante, e pedir que pudesse ser pautado rapidamente, já que a discussão é para que a gente discuta reforma política, que possa ser pautado essa emenda constitucional para que a gente aqui no Senado também discuta um tema que eu considero extremamente importante e que as ruas também consideram extremamente importante. Nós precisamos mudar a política, nós precisamos reformar o processo político e um tema como esse deve ser discutido nesse momento. Nós vimos na pesquisa que foi feita pelo Fantástico, pelo Ibope, sobre os manifestantes, que a grande maioria dos manifestantes não se vê representado por nenhum partido político, não se vê representado por nenhum político, que não tem representação partidária, mas está querendo participar. Então, eu acho que esse é um caminho importante. O país amadurece e é importante que essas movimentações tenham consequência e as consequências serão efetivadas aqui no Congresso, no governo federal, no governo municipal, no governo estadual, nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, nos partidos políticos e também nas organizações sociais, porque essa movimentação e a ação política é feita por todos. Alguém já disse, não, a movimentação que está sendo feita no país é contra a política. Não é contra a política. O que os manifestantes estão fazendo no Brasil é política. É manifestação de vontade popular. É manifestação de protesto, são questões que estão sendo levantadas. Tudo isso, em tese, é a grande política. O que nós temos que fazer é ver como convergir essa política para que as instituições possam sair fortalecidas e não enfraquecidas desse processo. Era esse registro que eu gostaria de fazer, senhor presidente. Gostaria de pedir a transcrição da minha proposta de emenda à Constituição número 71 de 2012. Muito obrigado.